Bom dia, ouvinte do podcast. Hoje eu vou falar sobre testes em fronteiras russas e a visão saudita 2030. Hoje é dia 7 de setembro de 2023. Aproveito o post do fim de semana para apresentar ao leitor uma breve visão panorâmica da crise econômica internacional, sua extensão e suas alterações. Começo pela Ucrânia, que recebeu a visita surpresa de Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, e que ontem encerrou a sua estada em Kiev. Ele veio com o objetivo de avaliar a utilização do material bélico enviado pelos Estados Unidos. Além da tarefa programada, Blinken se mostrou otimista com a contraofensiva ucraniana e informou sobre um novo acordo em que o governo Biden disponibilizou 1 bilhão ao governo Zelensky para fins bélicos e orçamentários. Sistematicamente em Beijing e em Kiev. A cada semana, uma autoridade do primeiro escalão do governo democrata visita uma ou outra das duas capitais. Isso acontece em meio a um relacionamento tenso entre Biden e Xi Jinping e o conflito crescente entre ucranianos e russos. Por isso é difícil imaginar aonde irá levar essas viagens dos ministros dos Estados Unidos a ambientes de tamanha tensão política. Ainda com relação ao conflito no leste europeu, autoridades da Estônia estão se sentindo ameaçadas por um possível ataque russo. O país tem estado em contato sistemático com países vizinhos, analisando a hipótese de uma invasão no curto prazo. Eu li no site do Euronews que as forças do governo de Moscou poderiam fixar um novo objetivo na guerra e que consistiria em testar as fronteiras com países vizinhos e que, no caso da Estônia, possui extensão de 300 quilômetros. O teste abrange outros países que estão na linha de frente da fronteira russa, como são os casos da Lituânia e da Polônia. Embora o assunto seja recentíssimo, eu creio que a pauta deve se manter na mídia pelas próximas semanas. Migro da guerra para o mercado do petróleo, onde um assunto lançado em 2016 voltou à baila nesse 7 de setembro. Conhecida como Saudi Vision 2030, é uma estratégia concebida pelas autoridades sauditas para reduzir a dependência do país no petróleo. Para atingir tal objetivo, o governo pretende recorrer às políticas públicas, seja no formato de novas regulações, seja na configuração de um novo perfil orçamentário. O retorno do tema à pauta se deve ao fato que os sauditas propuseram em reduzir a participação do petróleo do PIB, que hoje oscila entre 30% e 40%, e aumentar a participação em atividades mineiras via investimento superior a 1 bilhão de euros. A decisão implica enormes desafios para investimentos sauditas em mercados de matérias-primas, que têm a concorrência de atores tradicionais, como são os casos da Rússia e da China, e relacionamentos importantes com os Estados Unidos e o velho continente. Por que a decisão ocorreu somente ontem? Eu creio que isso aconteceu porque a Visão Saudita 2030 foi lançada há 7 anos, em 2016, e porque faltam 7 anos para o prazo final para a estratégia se esgotar no ano 2030. É isso aí. Por hoje, bom dia, ouvintes do podcast do Professor Frachelli. Para maiores informações, acesse o endereço eletrônico www.antoniocarlosfrachelli.com.